amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar em que você se encontra, neste momento que acompanha este programa. Eu quero aqui saudar a todos vocês e agradecer àqueles também que têm orado por este programa, aqueles que têm também ajudado partilhando o programa, a fazer lembrar que o propósito deste programa tem como a ideia por detrás deste programa é ajudar mais uma alma, é ajudar uma pessoa, é ajudar a todos aqueles que estão do outro lado, não é? Com aquilo que é verdade, com aquilo que é a palavra de Deus. Este programa tem como nome Hora da Verdade e é um momento onde nós damos oportunidades a todos para partilharem conosco questões, perguntas relacionadas com os vários desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia, na sociedade em que nós vivemos. Então, a ideia é buscarmos aqui uma direção bíblica, não é? Nós procuramos respostas na palavra de Deus e através da palavra, porque acreditamos que a palavra que é a verdade, não é? Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo nós encontramos na palavra, todas as respostas, melhor dizer, todas as respostas nós buscamos na palavra de Deus, porque tudo tem origem na palavra, amém? Então, não estamos aqui para contrariar outras ideias, outros pensamentos, mas sim para trazer aquilo que a palavra diz. Então, tudo que formos trazendo neste programa, Hora da Verdade, tem a ver com aquilo que a palavra de Deus fala a respeito de A, ou B, ou C. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Temos como o nosso tema hoje, verdades sobre sexo. Verdades sobre sexo. Por que este tema? Este tema aparece mais por causa de algumas perguntas que nos foram enviadas, algumas questões que foram apresentadas que estão muito relacionadas com vida sentimental e como resposta, não é? Achei por melhor trazer este tema, verdades sobre o sexo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Não se esqueça de partilhar este vídeo como uma forma de ajudar, não é? Outras pessoas e divulgar também este programa. Se você puder, por favor, também selecione aí o gosto, o like e que Deus ricamente possa te abençoar. Verdade sobre o sexo. Hoje em dia, todo mundo já ouviu falar sobre sexo. Até uma criança, hoje em dia, ela já fala sobre sexo, facilmente ouve falar sobre sexo. Algumas crianças até idealizam sexo. E o mais agravante, hoje em dia, até temos crianças que se envolvem em sexo. Amém? Então, falar de sexo é falar de algo comum na nossa sociedade. Algo que mudou, porque quando olhamos para alguns anos atrás, o sexo era algo considerado tabu. Mas hoje em dia é algo que se fala em todas as esquinas, em todos os lugares. Não importa se é um lugar reservado a menores de idade ou não, sexo é algo que se fala em todo lugar. E o sexo tem, na verdade, influenciado muitas pessoas, o sexo tem influenciado a sociedade, o sexo tem exercido uma influência muito poderosa, não é? Na vida de muitas, mas muitas pessoas, na camada juvenil e não importa a sociedade, nós encontramos, não é? Esta influência do sexo dominando, controlando aqui as sociedades, não é? Controlando as sociedades. E é triste dizer que sexo hoje em dia chega a ser um objeto, não é? De promoção. A sociedade hoje promove o sexo. O sexo é promovido como uma mercadoria. É algo muito simples, fácil de aceder
é algo que se compra, é algo que se vende, é algo que se promove. Algumas pessoas, elas próprias promovem o sexo mesmo de forma inconsciente, pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos, pela sua maneira de vestir, elas promovem o sexo mesmo de forma inconsciente. Quando nós assistimos à televisão, os filmes, as músicas, os vídeos que são promovidos, geralmente para terem mais aderência, colocam como cartaz principal o sexo, não é? Então nós, em todo lugar, nos deparamos com a promoção do sexo. É importante nós sabermos que esta promoção é uma promoção que é feita, não é, pelo diabo. Então ele exerce influência sobre o homem, de maneira que o homem acaba promovendo o sexo, porque quem promove o sexo lucra. É lucrativo hoje vender sexo. É lucrativo hoje promover sexo em qualquer sociedade que seja. Vejamos, o sexo, falando do sexo não é fruto da imaginação do homem, não. O sexo foi concebido como algo, não é? Como uma bênção para o homem. Deus, quando concebeu o sexo, foi na perspectiva de abençoar o homem. Então, o sexo surge como uma ideia de Deus, pensando no bem-estar do próprio homem. Então, o sexo vem para abençoar, mas infelizmente as coisas foram invertidas. O sexo hoje já não abençoa a humanidade, mas o sexo hoje acaba amaldiçoando a humanidade. Então, há certas verdades que nós precisamos aqui estar cientes sobre o sexo, porque o sexo não é tudo aquilo que se fala, que se promove, porque é bom manter uma relação sexual, é prazeroso, é especial, eu me sinto assim, eu me sinto de tal forma. É assim como se promove esta mercadoria que é sexo. Mas ninguém lhe fala daquilo que são as consequências, ok, do sexo quando é feito fora de um princípio divino. Em outras palavras, é quando praticamos o sexo no pecado. O sexo no pecado. Quando Deus concebeu o sexo, a ideia era para abençoar um homem. Mas no casamento, hoje em dia, sexo não é somente reservado para o casamento. Como eu disse, crianças estão fazendo sexo. Adolescentes estão tendo experiências sexuais. São jovens tendo experiências sexuais fora do casamento. Temos também situações em que casados estão tendo experiências sexuais fora do casamento. Isso a Bíblia chama desse ato de ter uma relação sexual fora do seu casamento quando você é casado. A Bíblia chama isso de adultério. Agora, quando você não é casado e vai tendo relações sexuais com parceiros também não casados, a Bíblia chama esse ato de fornicação. Okay? E é pecado, a fornicação é um pecado, o adultério é um pecado. E sendo pecado, okay? Então nós atraímos certas manifestações quando temos uma relação sexual, okay? Que depois acabam afetando a nossa vida. É disso que eu vou falando. No mundo, não é, em que nós vivemos, sabemos quais são os riscos de nós mantermos uma relação sexual. Há doenças, como se diz no mundo, não é? Doenças relacionadas com a vida sexual, não é? Temos o HIV, não é? Temos doenças também sexuais, fora o HIV, fora o vírus, mas também temos aqui o risco de gravidez e várias outras consequências que têm a ver com o ato sexual fora daquilo que é o padrão estabelecido por Deus. Quando eu decido me relacionar com alguém, ok? Mas não é disso que eu vou falando, porque isso você sabe. O que eu quero trazer agora são certas verdades que nunca nos falam, porque a gente só ouve falar do prazer, como é bom, como é interessante, mas nunca nos falam destas verdades. E que Deus possa abençoar sua vida. Abra comigo Gênesis capítulo 2. O livro de Gênesis capítulo 2.
Eu vou ler apenas versículo 23 e 25, diz assim: E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, serão ambos uma só carne. Esta passagem faz referência ao momento em que Deus traz a Eva como uma manifestação de bênção para a vida de Adão. E quando Deus apresenta Eva a Adão, Adão reconhece Eva como sua parceira, dizendo, citando exatamente essas palavras, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. E diz Adão, e será chamada mulher. Ok? Adão teve a responsabilidade de dar nomes a todos os seres que Deus trouxe para a face da terra, como agora também ele tem a responsabilidade de dar nome à mulher. Então, é o homem que dá o nome mulher à mulher, ok? Ao presente que ele recebe de Deus, então ele dá o nome a ela, mulher. E diz a Adão, porque do homem foi tomada, a mulher foi tomada do homem. Então a Bíblia diz agora, deixará o homem, nas palavras de Adão, não é? Sob inspiração divina, diz aqui, deixará o homem seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher. Se apegará à sua mulher quer dizer o quê? Se unirá à sua mulher. Esta união é muito mais do que uma união física, mas uma união que confirma um ato, ok? Esta união é procedida, não é? Por um ritual, ok? Em outras palavras, eles se conhecem, a Bíblia chama conhecimento, eles se conhecem de uma forma íntima. Em outras palavras, eles têm uma relação sexual. Após o ato sexual, então a palavra diz aqui, serão ambos uma só carne. Uma só carne, por outras palavras, uma só pessoa. Aqui já não é o homem de um lado e a mulher do outro lado. Aos olhos de Deus, eles são uma única pessoa. Eu estou a tentar fazer aqui alguém perceber daquilo que significa o ato sexual. O ato sexual é muito mais do que aquilo que a gente vê. É muito mais do que a expressão de sentimentos. É muito mais do que uma manifestação física. É muito mais do que uma experiência, não é, prazerosa, porque isso acaba influenciando nossos sentimentos que têm a ver com a alma, não é? O ato sexual é muito mais do que isso. Há uma atividade que acontece que não é visível ao olho nu, que naquele momento você não sabe, você não vê, você não sente, mas algo tremendo acontece quando um homem mantém relações sexuais com uma mulher, ou vice-versa. Amém? O capítulo 6 de 1 de Coríntios também nos diz aqui, pode anotar aí, capítulo 6 de 1 de Coríntios, diz o seguinte, o versículo 16. Ou não sabeis que o que se une à meretriz torna-se um só corpo com ela? Em outras, meretriz aqui quer dizer a prostituta. Qualquer pessoa que se une à prostituta, é aquilo que eu falei, esta união que é mais do que física, é uma união espiritual que acontece depois de um ato sexual. Há uma união ali quando você se relaciona com alguém sexualmente ali. Há uma troca, há um câmbio que acontece no espírito. Então aqui, segundo o apóstolo Paulo, ele diz, o que se une à meretriz torna-se um só corpo com ela. Quando você se une à prostituta, você torna-se um corpo com ela. Em outras palavras, sabia que a prostituição ela é promovida por um espírito. A prostituta não é prostituta porque ela quer. Ela é tomada por um espírito de prostituição. É um espírito que promove a prostituição na sua vida. Então a Bíblia diz que aquele que se une à prostituta, à meretriz, torna-se uma só carne. Em outras palavras, um só espírito com o espírito da prostituta. Não com a prostituta, com o espírito da prostituta. Vamos lá. Dizendo aqui, como se disse, os dois serão uma só carne. Versículo 17. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Da mesma maneira, aquele que se une a Deus é um espírito com Deus. 18, diz aqui, fugir da prostituição. Em outras palavras, fugir, não é? Da prostituição quer dizer aqui fugir
de todas as... fugir de tudo aquilo que... exatamente, da imoralidade sexual. Fugir da imoralidade sexual. Então, todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Não é? Mas o que prostitui peca contra seu próprio corpo. Em outras palavras, aquele que se prostitui, aquele que pratica a imoralidade sexual, ele está pecando contra o seu próprio corpo, sua própria carne. Você está se destruindo, ok? Você está fazendo mal a si, embora não é visível a olho nu. Mas há aqui consequências que nós acabamos sofrendo depois de um ato sexual, mesmo que seja de forma inconsciente, que vem afetar a nossa carne, vem destruir a nossa vida, vem desestabilizar a nossa vida, vem promover manifestações estranhas. Então, sexo, meu irmão, não traz somente prazer naquele momento que você está realizando o ato sexual. Não, 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 não. O sexo atrai manifestações. E manifestações assustadoras quando o sexo é praticado fora do padrão de Deus, em outras palavras, fora do casamento. Ok? Fora do casamento. Quais são essas consequências que nós estamos falando aqui? Que consequências são essas? Ok? A primeira consequência, vou fazer menção de algumas consequências. Eu não vou trazer toda a informação neste programa. No próximo programa nós vamos ainda dar continuidade. Temos como consequências, não é? Que dizem respeito a estas verdades sobre o sexo. Primeiro, que nós nunca sequer imaginamos aquilo que acontece quando temos um ato sexual, ok? Principalmente fora do casamento. Uma delas é o bloqueio na vida sentimental. Todos nós sonhamos com uma vida sentimental abençoada, uma vida sentimental maravilhosa. Não há quem não quer casar, não quer ter um casamento feliz. Os casados sonham com um casamento perfeito, um casamento abençoado, um casamento divino. Aqueles que estão casados. Os que não estão casados sonham um dia ter uma família, constituir uma família, ter um casamento maravilhoso, não é? Mas a realidade é uma, nós temos muitas pessoas buscando casamento e nunca acham casamento. E temos pessoas que estão orando por um casamento, pela libertação dos seus casamentos, pela transformação dos seus casamentos e não conseguem ter esse testemunho. Então, o ato sexual fora do padrão, fora dos princípios de Deus, atrai esta manifestação, bloqueio na vida sentimental. Ok? Como também bloqueio na vida financeira. Algumas pessoas têm problemas financeiros, não têm noção de que aquele problema teve origem num ato sexual. Você se envolveu sexualmente com alguém e a sua vida financeira mudou de vez. Vamos chegar lá. Temos outras manifestações também como consequência de um ato sexual fora do padrão de Deus, fora dos princípios divinos, como morte espiritual, que depois vem a resultar em morte física. Há pessoas que morrem por causa de um ato sexual. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando a Bíblia faz referência à morte como o salário do pecado, está se referindo à morte espiritual. Mas a morte espiritual pode também nos conduzir à morte física. E tudo tem um início. Há um dia de prazer, você conheceu alguém, um homem maravilhoso, uma mulher maravilhosa entre parentes, e você se relaciona sexualmente e sem saber, esse dia você está assinando sua sentença de morte. Tudo começou com uma noite de prazer, numa cama. Outras manifestações que vêm como consequências do sexo, que não te falam as pessoas. Os promotores de sexo não te falam isso, não te mostram esse lado. Ok? Nunca lhe dizem isso. Eles promovem o sexo, fica uma coisa maravilhosa. Uma coisa uau, que todo mundo quer. Mas não mostram o lado negro, não é? Que está oculto naquilo que é tão lindo, naquilo que é tão maravilhoso, naquilo que lhe deixa de sem jeito. O que está oculto nessa promoção, nessa exposição. Outra manifestação, ok? Depois da morte espiritual e a morte física, é que quando você tem um relacionamento sexual, você ali está casando. É um casamento espiritual, ok? É um pacto, não é?
Você está celebrando um pacto, é um ritual. Naquele momento que você está lá se abraçando, e começam com os beijos, depois se encontram e depois, não é, vocês se conhecem na cama como homem e mulher, aquele momento de prazer, pode ser de alegria para si. Naquele momento, aquilo tudo que está a acontecer ali é um ritual no mundo espiritual. Você está casando com aquela pessoa no mundo espiritual. Vocês estão trocando ali, hein? Estão trocando heranças espirituais, ok? Há uma coisa que nós temos que saber. Quando você tem uma relação sexual com alguém, depois do ato sexual, a sua vida muda por completo. Nosso tempo já fugiu. Quando você dorme com alguém que não é sua mulher, não é seu marido, não importa se você é adolescente, é jovem, depois de ter a relação sexual com aquela pessoa, com sentimentos ou sem sentimentos, porque hoje em dia não precisa ter sentimento para dormir com alguém. Talvez você está ali por algum interesse, não é? Ou talvez deu-lhe vontade naquele momento. Eu quero que fique bem claro para si. Depois de você dormir com um homem e uma mulher, depois de manterem relações sexuais, sua vida mudou. Sua vida muda por completo. A sua identidade espiritual muda. Você não é mais a mesma pessoa. Você é aquela pessoa mais outra pessoa. Por isso que se diz, aquele que se une ao espírito da meretriz torna-se um só espírito com a meretriz. Sua vida não é mais a mesma. O que aconteceu ali? Toda a herança espiritual daquela pessoa que você conheceu na cama passa para si. E a pessoa que dormiu consigo também herda a sua herança espiritual. Olha, imagine que essa pessoa seja uma pessoa endemoniada. É uma pessoa que está travando lutas como consequência de forças malignas, satânicas, heranças, maldições hereditárias. E ela vem ter uma relação sexual com você, você herda as mesmas maldições para a sua vida. Resultado, o mesmo testemunho daquele homem ou daquela mulher passa a ser o seu testemunho. Você herdou, você se entregou, você transferiu também as suas manifestações espirituais, como você também recebe tais manifestações espirituais. Há muita coisa que nós temos a falar e o tempo é muito curto, o tempo é muito breve. Eu prometo, próximo programa, darmos continuidade com este tema, verdades sobre o sexo. Há muita coisa que eu ainda tenho que trazer para si. O que acontece quando você realmente conhece alguém, se envolve sexualmente com essa pessoa, ok? O que acontece na sua vida? E depois disso também eu vou aqui fazer referência o que fazer quando nos encontramos nessa situação. Quais são os passos que damos, pastor, para nos libertarmos de todas as erranças espirituais que eu acabei herdando toda essa minha vida? Imagina quantos casos você já teve na vida. Com quantas mulheres você já dormiu? Com quantos homens você já se envolveu sexualmente? Imagina o que você carrega na sua vida em termos de carga espiritual. Daí começamos a perceber algumas coisas estranhas que estão acontecendo com você. É a sua vida sentimental que não anda bem, é a sua saúde que não anda bem, hoje está bem, amanhã não está bem. Não só é a sua vida financeira que não está bem. Então, o sexo influencia por completo a nossa vida. A nossa vida. Então, nem sempre é resultado de uma feitiçaria, nem sempre é um marido da noite ou mulher da noite que nós recebemos por herança quando criança. Às vezes nós, sendo adultos, vamos buscando, vamos adquirindo esses maridos espirituais e essas mulheres espirituais. Que Deus possa abençoar sua vida. A minha oração é que nós possamos ganhar consciência. Olha, na sociedade, quando pensamos diferente, hoje somos perseguidos, não somos compreendidos. Dão-nos nomes por pensarmos diferente. Eu quero que fique bem claro para si, meu amigo ou irmão na fé, o ato sexual fora dos princípios de Deus afeta a sua vida muito mais do que você imagina. 5 minutos de prazer podem destruir o sonho de um homem e de uma mulher e de muitas famílias. Há famílias em caos, casamento em caos. Hoje, porque nós fomos buscar espíritos desconhecidos
que já existem há mais de séculos, que nessas famílias conseguiram gerir, e você vai importar esses espíritos para a sua casa, para a sua família. Que Deus possa lhe abençoar. Não se esqueça de deixar o seu like e partilhe esse vídeo. Você estará ajudando alguém. Não se esqueça, daqui a 15 dias eu estarei com vocês para terminarmos este tema, verdades sobre o sexo. Que o Espírito Santo te abençoe, que Jesus possa ministrar para o seu coração, que a sua vida seja transformada e que Deus abençoe ricamente a todos nós. Até o próximo programa, Hora da Verdade. Deus abençoe.